Agora vamos direto a Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, um ótimo dia para você. Oi, Diego. Ótimo dia para você também, para todos que nos ouvem. Estou à sua disposição. Tá certo. Prazer falar novamente contigo. E olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse à CNN que aceita prorrogar o auxílio emergencial por alguns meses em 2021, desde que as novas parcelas sejam bancadas com recursos do orçamento, sem furar o teto de gastos. No fim de semana, Maia afirmou que não prorrogaria o estado de calamidade para conceder mais parcelas do auxílio, opção que é defendida, inclusive, por alguns parlamentares. E aí, Alexandre, a sua avaliação, então, sobre a declaração do presidente da Câmara, né, e também sobre essa vontade de alguns parlamentares de prorrogar o estado de calamidade. Qual que é a avaliação que você faz, Alexandre? Bom, imagino que os parlamentares que queiram prorrogar a calamidade sejam de oposição, né? O pessoal que aposta em calamidade, que é torcedor do coronavírus. Agora, eu não consigo me conter e não fazer uma brincadeira, né? Porque Maia disse que praticamente só passando pelo cadáver dele fariam essa prorrogação. Agora já está admitindo fazer a prorrogação. Parece que ele está muito ligado mesmo a Paulo Guedes, né? Porque Paulo Guedes também tem esses acessos de ciclotimia, né? Um dia vai, outro dia volta. Eles estão juntinhos de novo, né? Em defesa das contas públicas, do dinheiro do público. Porque se jogar fora dinheiro do público, isso não é investimento, isso é gasto. O Brasil está sem investimento, por isso está fazendo parceria público-privada, concessões, privatizações, porque não tem dinheiro para investir, só tem que pagar conta de gasto público, né? Gastos dos três poderes. Então, ele está fazendo essa exceção aí. Eu acho que se começar a facilitar as coisas, vai ter muita gente que vai ficar encostado nisso, né? E, de novo, eu lembro aqui o rei do Baião, o Luiz Gonzaga, né? Porque a esmola acaba viciando o cidadão, né? Então, é para terminar 31 de dezembro. Eu acho que deveria terminar 31 de dezembro, avisar agora, olha, acabou, portanto, vocês já vão se preparando. Já teve tanta gente, né? Eu cito aqui 1 milhão de iniciativa de gente que abriu pequenas e médias empresas, microempresas também, de abril para cá, né? Toda essa reação da economia na indústria, a agricultura está sustentando tudo, a agropecuária, né? Serviços estão retomando aos poucos, aqui na capital as aulas retomam hoje, né? Está o país voltando à normalidade, mas parece que tem gente que quer manter a calamidade. Qualquer coisa que mantenha a calamidade é conveniente para fazer o maior estrago possível. É assim que eu vejo essa história. Agora, Alexandre, na semana passada o IBGE divulgou números sobre o desemprego no país, né? Atingiu números, os números chegaram a 14 milhões de pessoas desempregadas. Do outro lado, é claro, há uma preocupação do governo em relação ao teto de gastos. Como é que você avalia essa balança? Enfim, como é que chega a um equilíbrio em relação a isso, já que muita gente ainda está sem emprego nesse momento? Muita gente sem emprego, mas isso é do tempo que não tinha pandemia, né? 13, 14 milhões de desempregados era na recessão da Dilma. Aí, com toda a pandemia, ainda houve uma resistência, né? O povo brasileiro é resiliente. Eu não estou falando de governo, não, né? O governo depende do povo. O povo é que sustenta o governo e o povo é que faz o país crescer, né? Desde que o governo não atrapalhe. Então, eu acho que nós, brasileiros, estamos indo muito bem. Eu estava vendo os números da China agora, onde tudo começou. A China pretende crescer esse ano quase 2%, ao passo que nós vamos ter um encolhimento aí de uns 4%. Mesmo assim, a Europa vai encolher o dobro da gente, né? Vai colher 8%. Então, acho que o desempenho de nós brasileiros está sendo satisfatório diante de tudo aquilo que se impôs na cabeça do brasileiro. Não respire direito, fique trancado em casa, feche a sua fábrica, feche o seu restaurante, né? E nós resistimos, estamos tocando a vida.
Tem como será seguir com investimentos sem furar o teto de gastos? É possível isso? Bom, investimento não tem como seguir, né? Investimento, sobra isso aqui para investimento. Agora, ninguém quer furar o teto de gasto. Nem Rodrigo Maia, nem Paulo Guedes, nem o presidente da República, né? E supostamente nem a comissão mista de orçamento que está tratando desse assunto. Então está nas mãos deles. Aí. Já foi furado pela exceção aberta nesse estado de emergência, né? Como o Sidney mostrou, aí era 1,7% do PIB, agora está umas 4, 5 vezes isso ou mais. Pois bem, vamos então ao próximo tema aqui com o Alexandre. Um grupo de congressistas pressiona para que seja colocada em análise, também em votação, uma proposta de emenda à Constituição que limita a 10 anos o mandato de futuros integrantes do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O projeto também determina que a escolha de novos integrantes da Corte seja feita por meio de uma lista tríplice, ou seja, 3 nomes ali indicados. Então, seria apontada por um colegiado formado por presidentes de cortes superiores, OAB, Procuradoria-Geral da República também. Ao presidente da República caberia, então, escolher um dos nomes dessa lista tríplice, Alexandre. Qual que é a sua avaliação, então, para essa mudança, né, proposta na escolha de nomes para o Supremo? 10 anos de mandato, lista tríplice. Qual avaliação você faz diante dessas propostas de mudanças? Em primeiro lugar, é preciso considerar que é o único poder, e o Supremo é o topo desse poder, que não tem voto. O chefe do Executivo é escolhido pelo voto, os integrantes do Congresso Nacional são escolhidos pelo voto, o presidente, os integrantes do Supremo são escolhidos pelo Poder Executivo, pelo presidente do Poder Executivo e pelo Senado, né? Ambos têm votos, é uma forma indireta. Agora, eu fico pensando se não é uma medida casuística para tirar 17 anos do desembargador Cássio. Ele teria 27 anos de Supremo e fica com 10. Não seria isso? Bom, de qualquer maneira, ele está bem lá no Senado, vai ser sabatinado depois de amanhã e está tudo tranquilo com ele. Inclusive, a oposição parece que está bem, né? Tudo indica que vá para o Supremo. Aí vem essa proposta que eu acho que não tem muito futuro, mas aí é uma escolha de um supercolegiado de Conselho de Justiça, de OAB, né, de Procuradoria-Geral da República, porque escolhem entre advogados, procuradores e juízes. Para o meu gosto, seria os melhores juízes de carreira. Né, seria o topo do topo da carreira de juiz de direito. Né, que o sujeito já está acostumado lá na primeira instância, como o presidente Fux está acostumado na primeira instância. Trabalhou na Baixada, em Petrópolis, em Niterói, na primeira instância. É um pega. Né? E é onde o juiz sofre mesmo. E talvez o melhor seja isso, mas tem que ver o que está na Constituição. O presidente indica um nome de notável saber jurídico. Notável saber jurídico é uma coisa assim tão... Vamos ver se na sabatina, por exemplo, vai se testar o notável saber jurídico do desembargador Cássio ou vai apenas se perguntar sobre o currículo dele. Né? Porque para perguntar sobre notável saber jurídico, a pessoa tem que ter um nível. Né? Eu lembro da sabatina que fizeram com a indicada do presidente Trump, né? Que ela estava respondendo tudo, e um senador perguntou: onde é que a senhora tem anotações? Ela disse: não, nada. O que a senhora tem aí? Tinha um bloco vazio. Mas o que está escrito no bloco? Está escrito Senado dos Estados Unidos. Né? Então, a pessoa tem que demonstrar que tem na cabeça o conhecimento jurídico para qualquer situação constitucional, já que o Supremo é um tribunal constitucional. Mas não creio que vá prosseguir essa proposta de emenda constitucional. Mas teria que se revisar, sim, de alguma forma, a escolha de ministro do Supremo. Na sua avaliação, Alexandre, qual que Diego? Seria a proposta, então? Seria a ideia mais democrática, digamos assim, para a escolha de um ministro do Supremo? Eu não tenho capacidade para responder isso. Eu perguntaria para o Ives Gandra Martins, que é meu ídolo como jurista. Eu perguntaria a ele: e aí, o que o senhor acha, professor,
a respeito da escolha, né, de como se escolhe bem um ministro do Supremo. Eu acho que depende muito da composição dos 11. Né? Pode haver aqui e ali um desequilíbrio, mas eu acho que nunca houve uma exposição assim tão grande à crítica da opinião pública de um Supremo como hoje, né? O que é preocupante, porque, afinal, o Supremo é um dos poderes da República. E o Supremo contribui para isso, né? Vê a soltura desse traficante, né? Soltura de outros aí, corruptos, né? Que deviam estar na cadeia cumprindo pena, já condenados em segunda instância. A gente vê aí um processo que surge do nada dentro do Supremo e sai a pegar pessoas por liberdade de expressão, né? Então, o Supremo tem colaborado com isso também. Vamos ao próximo tema. O plenário do Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar, ainda esta semana, na quarta-feira, o afastamento do senador Chico Rodrigues, que foi flagrado pela polícia com dinheiro na cueca. Já os senadores pretendem aguardar o julgamento para discutir o futuro do parlamentar. Alguns defendem que só os próprios senadores podem decidir sobre o afastamento do colega. O cenário político, então, é o seguinte: no mesmo dia em que o Senado vai avaliar a entrada de um novo ministro do Supremo, o desembargador Cássio Nunes, o STF vai julgar em plenário o afastamento de um senador, o parlamentar Chico Rodrigues. Alexandre, essa coincidência, no mínimo, interessante aí que a gente está prestes a vivenciar essa semana, né? Só que lá no Senado vai ser tranquila a aprovação do desembargador Cássio. Mas no Supremo eu fico com bastante curiosidade. Porque no último caso em que o ministro Marco Aurélio soltou o traficante, ele depois recebeu 9-1, como, aliás, eu havia previsto aqui, né? Ficou 9-1, foi uma derrota do ministro Marco Aurélio. E agora o ministro Barroso vai ser submetido. Ele próprio tomou a iniciativa de mandar a plenário esse afastamento. Ele até poderia ter ido além, né? Prisão preventiva e prisão em flagrante. Né? Se o sujeito confessou aquele ato de botar o dinheiro, de enfiar o dinheiro no traseiro, ele confessou, né, que não era dinheiro lícito, saiu correndo para esconder o dinheiro. Equivale a uma confissão, é prisão em flagrante, mas a Polícia Federal pediu, né, depois de uma investigação junto com a Controladoria Geral da União, pediu a prisão, mas o juiz Barroso não deu. Mas afastou por 90 dias. Esse afastamento tem algumas pessoas no Senado que estão contra, dizendo que isso atinge os brios do Senado, a autonomia do Senado. O Senado já em outra ocasião, em que o ministro Marco Aurélio afastou o presidente do Senado, Renan Calheiros, para usar uma expressão, desculpem, que o ministro Marco Aurélio usou diante de Fux, né? O Senado peitou o Supremo e o Supremo retrocedeu, né? Imagina se o presidente da República tivesse feito isso na nomeação do diretor da Polícia Federal, né? Ele não fez, curvou-se para evitar uma crise institucional, né? Agora, há gente no Senado que diz que o Supremo não tem nada que se meter com outro poder, que os poderes são independentes, quem trata do mandato de senador somos nós, né? Eu acho que o Senado já deveria ter feito alguma coisa para dar o sinal: estamos caçando esse homem. Onde é que se viu fugir da polícia enfiando dinheiro, né? Mas, enfim, vai julgar, na verdade vai julgar a decisão de Barroso, pode apoiar Barroso por 10-0, né? Ou pode deixar Barroso sozinho ou derrotado. Num caso desse, olha, geralmente nós do Supremo não devemos nos meter em mandato de senador. Pode ser isso também. Por isso, melhor é aguardar, porque eu continuo achando que debaixo de toga de juiz e de fralda de bebê a gente nunca sabe o que vai sair. É sempre uma surpresa, não é, Alexandre? E aí, diante desse cenário, será que teremos, então, mais um embate legislativo-judiciário? Agora há pouco, o Igor Gadelha, analista de política aqui da CNN, inclusive trouxe uma apuração dele, conversou com senadores. Alguns classificaram a atitude do ministro Barroso como uma atitude política, uma decisão política.
Acho que não, mas, enfim, alguns senadores, são 81 senadores, então a gente não pode julgar que vai haver uma crise, um embate pela fala de 2, 3, ou 4, ou 5 senadores, né? Eu não vejo nenhum agravante nisso. Vamos ver o que decide o Supremo na quarta-feira, melhor esperar, né? A gente deixa que os acontecimentos aconteçam, como dizia um príncipe português. Vamos acompanhar de perto então, Alexandre. E o Brasil não vai ter horário de verão pelo segundo ano seguido. O assunto é polêmico, né? Essa mudança tinha o objetivo de economizar o consumo de energia entre outubro e fevereiro, meses de maior luminosidade, o sol aparece mais, né? E atingir então essa medida 10 estados brasileiros. Em abril do ano passado, o presidente Bolsonaro assinou um decreto, encerrou o horário de verão, isso depois de um estudo que foi feito pelo Ministério de Minas e Energia. Esse estudo apontou que, com o fim da mudança temporária, né, os consumidores teriam uma economia de cerca de 100 milhões de reais. Qual que é a avaliação que você faz, Alexandre? Horário de verão poderia trazer mais economia ou não necessariamente para os brasileiros, não é? Eu fico perguntando qual é a economia mais valiosa. Se é a energia humana ou é a energia elétrica. Na energia humana, a produtividade cai, a pessoa passa o dia inteiro sonolenta, né? Eu sou suspeito ao falar nisso, porque eu fazia um programa na TV muito cedo e tinha que levantar às 5 da manhã. Só que a partir do horário de verão, 5 passou a ser 4. Né? E ninguém consegue dormir às 11 sabendo que, na verdade, são 10 horas, uma coisa assim, né? Então, e a estação da chuva aqui em Brasília não tinha o menor sentido. Pode ser que tenha algum sentido nos estados do extremo sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, com uma terra redonda e tem essa inclinação no verão, aí talvez faça algum sentido. Mas eu não vejo, por exemplo, motorista de ônibus, a que horas esses homens têm que acordar, esses homens e mulheres têm que acordar, né? Criança de escola rural, que vai no escuro a pé para a escola, né, em horário de verão. Meu Deus, é um desperdício de energia humana. A pessoa passa todo dia com sono. Eu acho que é muito bom para quem gosta de lazer, de mais horas de lazer no fim do dia, vai acabar bebendo mais, né? E não adianta muito, porque gastaram mais com ar-condicionado, tem cada vez mais ar-condicionado. Então não é a luminosidade, é a temperatura que faz efeito. Então, bye horário de verão, ainda bem que, tomara que nunca mais volte, pelo menos no meu desejo. Acho que nos prejudica muito, né? Ninguém avaliou a perda de produtividade, de vontade de trabalhar, o cansaço, os efeitos no nosso ciclo biológico, né? Da falta de sono. O sono é fundamental para a vida das pessoas, né? Então, que descanse em paz e nos deixe descansar horário de verão. Alexandre, muito obrigado pela participação, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, Diego. Até amanhã.